Olá! Nosso assunto de hoje é polaridade da molécula. Você sabe me dizer por que óleo e água não se misturam? Você sabia que este fato está ligado à polaridade da água e do óleo? Por terem polaridades diferentes, não se misturam, ok? Então, essa é a propriedade que nós vamos estudar hoje, polaridade. Aqui você observa uma tabela de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar os elétrons da ligação para si. Ok? Então, observe só. Esta tendência vai influenciar se a ligação da molécula será apolar ou polar. Apolar, o A significa não, ou seja, não existe polo, ok? Enquanto que polar vai formar um polo negativo e um polo positivo na molécula, ok? Então, olha só, em relação à eletronegatividade. Quando nós temos átomos que apresentam a mesma eletronegatividade, ninguém vai puxar os elétrons da ligação para si. Então, nós vamos classificar essa ligação como sendo uma ligação apolar, ok? Observa só aqui, olha, a molécula ao lado sendo representada. Imagine esses dois pontinhos pretos são os núcleos dos hidrogênios e os elétrons estão distribuídos uniformemente ao redor desta molécula. Enquanto que nós temos aqui no HCl, vamos na tabelinha aqui acima, hidrogênio, eletronegatividade 2,2 e o cloro 3,2. Logo, o cloro é o mais eletronegativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons da ligação para ele, ok? Então, imaginem vocês, esses dois pontinhos pretos são os núcleos do hidrogênio e do cloro, ok? Então, olha só como é que a nuvem eletrônica vai se comportar. Do lado do hidrogênio, bem pouquinho, mas do lado do cloro, você vai ter uma grande nuvem eletrônica, ok? Porque ele puxou os elétrons para si. Isso vai conferir à molécula uma carga, ok? Então, o lado para onde a nuvem eletrônica se deslocou vai ficar com carga parcial negativa, porque elétron tem carga elétrica negativa, certo? E o lado de onde, de onde a nuvem eletrônica saiu, se deslocou, nós teremos o polo positivo, carga parcial positiva, ok? Então, a ligação que existe entre hidrogênio e cloro é uma ligação covalente polar, enquanto que a ligação que existe entre os dois átomos de hidrogênio é uma ligação covalente apolar, ok? Então, toda vez que a ligação for polar, nós teremos diferença aí de eletronegatividade. Ai, professora, mas eu vou ter que decorar essa tabela? Não, existe uma fileirinha de eletronegatividade, ok? Que é a seguinte, olha, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, ok? Que é mais eletronegativo que o iodo, que é mais eletronegativo que o enxofre, que é mais eletronegativo que o carbono, que é mais eletronegativo que, vou colocar aqui embaixo, tá? Que o fósforo, que tem eletronegatividade igual à do hidrogênio e que é mais eletronegativo que os metais, ok? Então, basta você decorar isso daqui. Existem aí inúmeras musiquinhas aí ou frases que ajudam, nessa decoreba, ok? Então, você pode se basear pela fileira de eletronegatividade para que você determine a polaridade das ligações ou a polaridade da molécula, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a polaridade molecular, ou seja, da molécula, ok? Então, vou colocar aqui alguns exemplos.
Será que toda ligação apolar vai conferir às moléculas uma molécula polar ou apolar? Será que, pelo fato de uma molécula apresentar ligações polares, ela será somente polar ou ela pode ser apolar? É isso que a gente vai ver agora, ok? Então, por exemplo, vou colocar aqui duas moléculas, H2 e F2, ok? Na molécula de H2, nós temos, né, hidrogênio ligado a hidrogênio. Aqui no F2 também nós temos flúor ligado a flúor. Como nós já vimos, olha só, são átomos que tem aqui, a gente não precisa nem olhar na tabela de eletronegatividade ou na fileirinha de eletronegatividade, porque ambos são iguais, ok? A partir de agora, a gente vai falar de momento dipolar, tá? E nós vamos falar a respeito de vetores. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, esse hidrogênio tem eletronegatividade de 2,2. Esse também tem eletronegatividade de 2,2. Então, o que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio vai puxar o elétron para cá, esse outro vai puxar para cá. Como eles têm forças iguais, o que acontece aqui? Você sempre vai pensar em soma dos vetores, ok? O que vai acontecer aqui? A molécula é linear, certo? Então, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, os vetores se cancelam, se anulam. Então, nós dizemos que o momento dipolar aqui é igual a zero. A mesma coisa vai ocorrer no flúor. O flúor é o elemento da tabela periódica que tem a maior eletronegatividade. Porém, a molécula é formada por dois átomos de flúor. Então, este puxa para cá, este puxa para cá. Então, a soma dos vetores aqui também vai ser igual a zero, porque eles estão se cancelando, se anulando, ok? Então, olha só, toda vez que a soma dos vetores, o momento dipolar, for igual a zero, a sua molécula será apolar, ou seja, ela não forma polo. Quero dizer o seguinte, os elétrons estão distribuídos uniformemente ao redor da molécula, ok? Agora, se a soma dos vetores conferir um momento dipolar diferente de zero, significa sim que a sua molécula é uma molécula polar, ok? Então, momento dipolar igual a zero, molécula apolar. Momento dipolar diferente de zero, molécula polar. Então, olha só, toda vez que você tem uma molécula diatômica, né? Uma molécula diatômica que tem ligações ligações apolares, você sempre vai ter moléculas apolares também, ok? Agora, nem sempre quando você tem ligações polares, a sua molécula será polar, ok? Nós veremos aqui alguns casos. Por exemplo, o caso do CO2. No caso do CO2, nós temos carbono ligado a dois átomos de oxigênio, ok? A geometria dessa molécula é linear, certo? De acordo com a eletronegatividade, a fileira de eletronegatividade, você percebe que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Logo, o que vai acontecer? Este oxigênio vai puxar os elétrons da ligação para este lado e este outro vai puxar para este lado, ok? Então, eu pergunto a vocês, a molécula sendo linear, a soma desses vetores vai ser igual a zero ou diferente de zero? Aqui, os vetores estão se anulando por conta da geometria da molécula, certo? Eles não estão se somando, estão se anulando. Detalhe, tá? Os vetores sempre vão do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo, ok? Então, a soma dos vetores aqui, o momento dipolar, é igual a zero. Se é igual a zero, porque eles estão se anulando, a molécula é apolar. Então, aqui
a polaridade da molécula é apolar. Porém, a ligação, olha só, a polaridade das ligações aqui, ó, as ligações são polares, ok? Ligações polares, porém molécula apolar. Ou seja, quer dizer que na molécula do CO2, o que vai acontecer? Os elétrons estão distribuídos uniformemente ao redor da molécula, ok? Mais um exemplo. Nosso próximo exemplo é o BF3. Então, nós temos aqui o boro, ok? E aí nós temos flúor, flúor e flúor. Aqui nós temos a geometria molecular trigonal plana, ok? Aqui forma-se um ângulo de 120 graus entre as ligações. Observe bem, se eu te perguntasse em relação à polaridade das ligações, você me diria que é polar ou apolar? No caso, existe diferença de eletronegatividade, certo? Portanto, as ligações são classificadas como polares. Porém, a molécula, o que vai acontecer aqui? Se nós observarmos, perceberemos que o flúor é o mais eletronegativo. Então, esse puxa para cá, esse puxa para cá e esse puxa para cá, certo? Pergunta é, a soma desses vetores vai ser igual a zero ou vai ser diferente de zero? Olha só, como a distância entre as ligações é a mesma, cada um está puxando num sentido diferente e com a mesma intensidade, os vetores estão se anulando. Então, embora as ligações sejam polares, a soma dos vetores é igual a zero. Logo, a molécula é apolar. Ok? Mais um exemplo. CCl4. Então, nós temos aí um átomo de carbono ligado a 4 átomos de cloro. Que estrutura é essa daqui? 4 nuvens eletrônicas. Esse daqui está lá atrás ou na frente, ok? Essa é a estrutura tetraédrica. Ok? O que acontece aqui? Vamos à eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Olha, só olhar aqui na nossa fileirinha, ó. Tá vendo? O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Logo, o que vai acontecer? Ele vai puxar os elétrons da ligação para ele. Então, já podemos concluir aqui que as ligações são polares. Mas e a molécula? O que vai acontecer aqui? Esse vai puxar para cá, esse puxa para cá, esse puxa para cá, esse puxa para cá. O ângulo entre as ligações aqui é o mesmo, né? É o de 109,5, perdão. De 109,5 graus, ok? Então, imagine, cada cloro está puxando numa direção diferente, ok? E com a mesma intensidade. Logo, a soma dos vetores vai ser igual a zero ou diferente de zero? Os vetores estão se somando ou se anulando? Eles estão se anulando. Então, nós podemos dizer que o momento dipolar aqui é igual a zero, conferindo a esta molécula polaridade, ó. A polaridade vai ser apolar, ok? Ou seja, os elétrons estão distribuídos uniformemente ao redor desta molécula, tá? Então, mais uma molécula apolar. Mais um exemplo aqui. E a molécula de água? H2O. Nós temos aí o átomo de oxigênio
ligado a 2 átomos de hidrogênio. Nós vimos que a geometria molecular da água é angular, né? Ele tem 2 pares ainda, né? 2 pares de elétrons sobrando. O que acontece aqui em relação à ligação? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, existe uma diferença de eletronegatividade, portanto, podemos dizer que as ligações aqui são polares. Ótimo, são polares. Mas e a molécula? Será que a molécula vai ser polar ou vai ser apolar? O oxigênio, de acordo com a fileira de eletronegatividade, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, olha só. Esse vetor está nesse sentido. Lembrando, sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E esse nesse sentido. Ok? Então, olha só, esses vetores estão se somando ou eles estão se anulando? Eles estão se somando, ok? Então, aqui o momento de polo vai ser diferente de zero. Essa molécula vai ter sim um polo. Vai ter polo positivo e polo negativo, ok? Então, aqui nós teremos o polo negativo e nos hidrogênios teremos os polos positivos da molécula de água, ok? Então, aqui nós temos sim uma molécula polar, porque o momento de polar foi diferente de zero. Mais um exemplo. HCl. HCl, nós já vimos que a ligação é polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade, ok? Então, olha só, de acordo com a fileira, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui? O vetor está nesse sentido, ok? Como o cloro é mais eletronegativo, a gente já viu que aqui nós temos carga parcial negativa e aqui carga parcial positiva. Conferindo, então, essa molécula, a polaridade é classificada como polar. E se fosse a molécula de NH3, amônia? Nós temos aí, ó, o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, certo? Nós vimos também que a geometria é a piramidal, ok? Essa é a geometria do NH3. Então, aqui hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, ok? No caso, o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só como é que ficam os vetores. Aí eu pergunto a vocês, o momento de polar, a soma de todos esses vetores vai ser igual a zero ou diferente de zero? Eles vão se anular ou vão se somar? Então, você percebe que eles estão se somando, né? Estão se somando. Então, nós teremos aqui, ó, carga parcial negativa e aqui carga parcial positiva, positiva e positiva. Logo, esta molécula é uma molécula polar, ok? E as ligações também são polares, ok? Tudo bem, galerinha? E aí, olha só, detalhe importante, já falando da polaridade em relação à solubilidade, a propriedade de solubilidade. Você sempre vai se lembrar da seguinte regrinha, que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se eu tenho uma substância polar, ela só vai se dissolver em outra que seja polar, ok? Se eu tiver uma substância apolar, ela só vai se dissolver em outra que seja apolar. Por isso que a água e o óleo, que nós estávamos comentando no início,
não se misturam, porque o óleo é uma substância apolar, enquanto que a água é polar. Se tem polaridades diferentes, não vão se misturar, não vão se dissolver, ok? Por que o mecânico utiliza gasolina para tirar a graxa das mãos? Por quê? Porque a gasolina é uma substância apolar, enquanto que a graxa também é apolar. Logo, ele vai conseguir dissolver a graxa da mão dele com a gasolina. Ok? Então, galerinha, por hoje é isso. Beijos!